1984, eu estava num grupo internacional da American Field Society, quando uma física brilhante, Millie Dresserhaus, que veio ao Brasil muitas vezes, ela era a presidente do grupo. E Millie disse o seguinte: olha, nós temos que passar a usar BitNet. Eu ouvi aquilo, não sabia o que era. BitNet. Isso foi em 84. E aí ela explicou: não, a gente pelo computador mesmo manda uma mensagem e com isso vamos fazer esse nosso grupo articular para funcionar melhor usando a BitNet. E eu achei muito interessante, mas não havia BitNet no Brasil. Eu voltei para o Brasil só mais ou menos em 1989 é que a BitNet chegou no Brasil. A entidade que tomava conta disso era o Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro. E foi uma grande novidade. Nós passamos a poder comunicar com o resto do mundo por mensagem, né? E passaram poucos anos até que veio então a internet. Não era só mensagem, já podíamos então trocar informação de imagem e tal. E no Brasil, muito importante, o Ministério da Ciência e Tecnologia encampou aquele movimento rapidamente, criou a RNP. Inicialmente não era internet, era a Rede Nacional de Pesquisa com a BitNet. E foi em 1989, mas aí rapidamente, por conta da evolução da tecnologia. Eu lembro quando alguém disse: não, nós vamos passar a usar a internet no telefone celular. Eu falei: não é possível. Porque a comunicação do telefone celular com a torre era muito lenta. Mas rapidamente a ciência e a tecnologia evoluíram e nós chegamos à situação de hoje fantástica, que as pessoas em qualquer lugar se comunicam com qualquer pessoa em qualquer lugar. Tem uma questão que eu acho que é super importante, principalmente nesse momento que o Brasil passa. A evolução da internet é um projeto, é uma ideia, foi uma utopia, o que quiser chamar, que passou 20 anos no ambiente acadêmico e de defesa americana antes de ela ser qualquer coisa visível como possível de ser usada. Ou seja, é uma atividade que só foi possível acontecer porque houve um aporte permanente do Estado, como em todas as áreas em que a tecnologia avança de uma maneira fundamental. Então, durante 20 anos, isso era um projeto de pesquisa, envolvia o Departamento de Defesa e envolvia algumas universidades americanas. Qual é a estratégia ou qual é o projeto que passa 20 anos sendo financiado? Vai logo dizer que não tem resultado. Depois de 20 anos é que teve uma primeira vez que um computador falou com o outro. A gente comemorou isso agora, dia 29 de outubro. 40 anos se completou da primeira vez que a palavra login se tentou levar de um computador para outro. Ou seja, 20 anos de investimento contínuo, permanente. E esse projeto continuou ainda por muito tempo, até que ele se tornasse algo de muito maior participação das empresas, o que era natural, era possível, desejável e foi extremamente importante. Mas as universidades tiveram um papel fundamental nisso. Depois, no Brasil, também a história se repetiu. Esse projeto da RNP, assim como os outros dois braços da informática, que foi o Softex e o Protem, 3 programas prioritários, dos 3, eu diria que a RNP foi a que se destacou, de fato. O Softex não avançou, o Protem criou uma base de pesquisa bastante importante, formou muita gente, criou centros em vários lugares do país, mas a RNP sempre foi um projeto que se originou dentro da academia, financiado pelo CNPq. Não existia personalidade jurídica para isso. É tanto que uma coisa que eu acho também fenomenal é que, em 1989, quando foi lançada a www, por um físico que desenvolveu, né, o Brasil iniciou o funcionamento da RNP. A gente andava, dentro das proporções possíveis, em paralelo com o que acontecia no mundo. Ou seja, isso estava começando e o Brasil também estava começando.
Então, a RNP eu acho que tem um caráter transformador enorme, enorme, não só na academia, porque ela é dedicada à educação e pesquisa, mas ela é introdutora dos serviços avançados no Brasil. Eu participei bastante desse momento quando a nossa tarefa era muito dizer o que era a RNP. Eu até achei interessante trazer dois livros aqui. Um é um livrinho que é quase uma cartilha, que eu acho muito bacana, que explicava naquela época o que era a internet, com um bocado de figurinha, uma tradução, evidentemente, né? Um bocado de figurinha, quase um livro de criança. Porque as pessoas não tinham ideia. A própria empresa brasileira de telecomunicações não sabia o que era isso. Nós íamos para esses ambientes explicar o que era. Muitas vezes dizer, olha, um museu, você pode estar aqui e visitar um museu. Você pode falar com uma pessoa, você pode ter um médico que vai fazer uma cirurgia remota. Então, isso era os primórdios da RNP. Então, eu acho que foi um momento muito rico. A rede, ela começou em 89, em 90 a gente teve o primeiro ponto aqui em Recife. Em Recife, lá no ITEP, aliás, foi uma grande discussão, porque tinha uma empresa de informática aqui que era muito atrasada, e eu estava na secretaria, Sérgio estava como diretor científico, e a gente teve um apoio na época do governador de botar o primeiro ponto no ITEP, quebrando todas as regras da lógica que prevalecia. E foi a coisa mais acertada. O ITEP passou a ser o ponto de presença da RNP, o primeiro aqui em Pernambuco, e ele era exatamente o lugar que ia servir para a interconexão de todas as cidades. A partir daí foi a Paraíba, que tinha a velha disputa Campina Grande e João Pessoa, então a gente tinha que falar com um, falar com o outro. Eles fizeram logo uma estrada entre Campina Grande e João Pessoa, né? E aí por aí foi, todos os estados brasileiros, em muito pouco tempo, tinham um ponto de presença da RNP. Mas a RNP começou também global, ela tinha conexão com a Europa, com a rede de educação e pesquisa da Europa, com a América Latina toda, ou seja, e hoje é um projeto, finalizando aqui, que nós começamos falando em conectividade de 64K e hoje a gente tem um backbone de 100 mega, atingindo já todas as capitais. 100 giga, 100 giga, né? Do mega já passou, de 100 giga, atingindo todas as capitais, e tem um projeto ainda mais interessante aqui no Nordeste, que são modelos novos, que foi outra evolução da RNP. A RNP antes ela era proprietária das fibras e hoje todos os projetos são parceria público-privada. O futuro da internet e o da RNP, evidentemente, o futuro vai estar associado ao que a gente conseguir avançar. Da mesma forma que a gente conseguiu avançar no acordo mundial sobre o uso do oceano, no acordo mundial sobre o uso do espaço, por que a gente não usa um acordo mundial sobre o uso do espaço cibernético? Eu acho que isso é o desafio principal que a gente tem para o futuro. Quando eu estive no Comitê Gestor, a partir de 95, a gente tinha que propagar o conceito das redes e das redes computadores, mas as pessoas não tinham uma forma de discutir com a gente, porque se você fosse para o Ministério das Comunicações, eles só discutiam infraestrutura, ou seja, cabos, torres, satélites, fibras, e a gente queria dizer que essa é uma dimensão básica da discussão das redes, mas em cima das redes tem uma outra camada, que é a camada dos serviços que essas redes poderiam proporcionar. E aí tem uma série de serviços, o mais básico de todos é o correio eletrônico, que todo mundo conhece, mas tem transferência de arquivos e uma série de outros. E no topo dessa camada de serviços vem as aplicações, ou seja, aplicação para saúde, para negócios, agricultura. Então foi um momento muito interessante naquela época de construção de uma linguagem que fosse universal para os agentes entenderem o que é que a gente estava desejando imprimir. Então, a RNP foi essencial nessa camada de infra, porque necessariamente a gente precisava transmitir para as pessoas o que eram os conceitos de acesso discado, backbone, enfim, uma série de questões ligadas à infra. Mas em cima a gente teria que discutir também quais seriam esses novos serviços e como eles chegariam na sociedade. Então, serviços e aplicações foram
programas, ou foram etapas, que foram muito bem enfrentadas pelo programa PROTEM CC, porque a gente teve que... O PROTEM era o Programa Temático Multi-Institucional em Ciência da Computação, que a gente promovia o financiamento de pesquisa colaborativa entre as universidades, e o Softex 2000, ele foi pensado que no ano 2000 nós estaríamos vendendo 1% do software mundial. Foi feito isso, mas o que é que se percebeu? Que a gente tinha os meninos produzindo software, mas a cultura empreendedora ela não existia para isso. Foi então que surgiram os programas de empreendedorismo no Brasil. E aí essa coisa floresceu e os departamentos de informática do Brasil foram muito pródigos em criar esse ambiente, e aí veio o Softex também. Enfim, essa mudança de olhar, de perceber o conceito de redes como um conceito abrangente, ele ficou mais consentâneo entre os agentes, e a gente pôde trazer para a discussão a sociedade. E aí foi importante o comitê gestor, porque o comitê gestor partiu do que hoje a gente poderia simplificar, da hélice tríplice, seria o governo, a academia e a iniciativa privada. Então, eu me lembro muito bem aqui na Fundação Joaquim Nabuco, Ivan Moura Campos desenhando a espiral da internet, onde a internet fase 1 seria seguida através dessas diversas dimensões, e a gente estaria caminhando para a internet 2, que seria a internet de banda larga, né? Ou seja, a comunicação mais ampliada. Então, nesses termos, eu acho que esses 3 programas, se chamavam Programas Prioritários da Área de Informática, foram cruciais para disseminar essa cultura de redes, que é o chamado fenômeno da economia do século XXI, porque tudo está ligado, tudo está conectado, a sociedade está conectada, a economia está conectada, e a internet pôde transformar a economia, e hoje ninguém mais questiona o papel da RNP, da internet, porque está no nosso cotidiano e está contribuindo para a melhoria do nosso bem-estar. Os desafios daqui para frente são mais complexos, porque a gente criou a internet essencialmente para transferir informação. Mas como isso entrou tanto no seio da sociedade, no seio da economia, a gente está precisando agora de uma outra camada, uma outra evolução para o que alguns estão chamando da Web 3, que é o estágio onde a gente vai ter que ter redes que transfiram valores. Ou seja, aí entra toda uma discussão da mudança da moeda para as criptomoedas, para transferência de ativos digitais da mais diversa natureza, e essa internet que a gente se acostumou nos últimos 20 e poucos anos, ela vai ter que evoluir para essa nova rede, que é muito mais complexa, é muito mais sutil nas diferenças das anteriores, internet 1 e 2, e ela vai impor para a gente um novo olhar, um novo tratamento, que não necessariamente represente aquilo que foi o passado. Ou seja, a gente vai ter que ser hoje mais internacional do que nacional para poder participar dessa nova rede de valores que o mundo está para conhecer. A ciência básica ela é financiada basicamente pelo Estado. E a ciência básica tem um papel fundamental para a evolução da tecnologia. Até a década de 1950, 60, a eletrônica era toda baseada num dispositivo chamado válvula eletrônica, uma válvula a vácuo que esquentava, pesava. O primeiro computador que eu utilizei na década de 1960 era um computador só de válvula, um computador que ocupava uma sala enorme, muito limitado.
a memória central dele tinha 16 kilobytes, 16 quilos, a memória central. Mas tinha fitas magnéticas para aumentar a memória. E aí, então, a eletrônica era muito limitada, quando 3 físicos, Shockley, Bardeen e Brattain, no laboratório da Bell dos Estados Unidos, inventaram o transistor baseado na propriedade de física de materiais. Em alguns anos, o transistor substituiu a válvula. E apareceram, então, os computadores a transistores, mas ainda eram relativamente grandes. E aí, então, um outro americano, Jack Kilby, os 3 ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1964. Alguns anos depois, um outro americano desenvolveu o circuito integrado, que permitiu fazer com que, em vez de você usar transistores isolados, você tivesse num circuito, inicialmente dezenas de transistores, atualmente coloca-se num circuito 100 bilhões de transistores. É isso que tem um processador do nosso telefone, smartphone ou do computador. O Jaquibo ganhou o Prêmio Nobel em 2000, juntamente com um russo e um alemão. O russo e o alemão fizeram uma proposta teórica de como poderia funcionar um laser de semicondutor eficiente. Essa proposta deles foi viabilizada alguns anos depois, e aí nós passamos a ter, então, circuitos integrados, que faz a eletrônica, laser semicondutor, que é usado para produzir, transportar informação com alta velocidade, porque o Zé Carlos mencionou a expressão banda larga. Esse banda larga quer dizer uma larga faixa de frequência. Para a comunicação ser feita em alta velocidade é necessária para transmitir informação, com muita informação, como imagens, por exemplo, e muitos outros objetos. Então, você precisa de uma largura de frequência grande, né? E até então, as comunicações eram feitas com frequência de micro-ondas. As frequências de micro-ondas são mais de 1000 vezes menor do que de luz. Então, a micro-ondas não permitia maior velocidade. Então, físicos desenvolveram os lasers semicondutores e um físico chamado Charles Kao, que ganhou o Nobel em 2009, desenvolveu a fibra óptica. E mais alguns anos, outros físicos desenvolveram o laser semicondutor no azul, ganharam o Prêmio Nobel, 3 físicos japoneses, Nakamura, Amano e outro, Yakazaki, e eles ganharam o Nobel em 2014. E o importante é o seguinte, com grande frequência, o Prêmio Nobel de Física é dado por um físico que não fez necessariamente uma grande descoberta, mas ele fez uma aplicação de um conhecimento para gerar um dispositivo importante para a comunicação. Bem, isso faria uma revolução, fez uma revolução na eletrônica, mas a revolução que possibilitou a RNP, a internet e assim por diante, ela teve então a participação decisiva dos cientistas da computação. Ou seja, ciência também, a ciência básica, a física, a química, a ciência de materiais, a engenharia. E como o Lucianello mencionou, a primeira internet foi feita também por um físico. Tim Berners-Lee, ele era físico, trabalhava numa grande instalação do laboratório do Centro Europeu de Ciências Nucleares, em Genebra, e era uma grande instalação, que está lá até hoje, né? E ele, então, conseguiu fazer com que os computadores se comunicassem, e isso era exatamente o que precisava para a internet. E ele é que deu esse nome, World Wide Web. O Tim Berners-Lee praticamente não é mencionado, e ele hoje é professor de ciência de computação, não de física. Eu acho que esse é um candidato a ganhar o Prêmio Nobel. A fundação que é ele que está propondo essa fundação global. Você comentou. Ele sempre viu a WWW como um engenho para o bem.
aliás, algumas das pessoas que foram pioneiras na internet não se conformam com o fato de ter algumas pessoas ganhando muito dinheiro com a internet, porque a internet era para ser mais um bem da sociedade. Mas o fato é que nós também não teríamos essa grande evolução se não tivéssemos grandes empreendedores, né? Steve Jobs, que fez o primeiro grande computador pessoal, o Bill Gates, que fez o software que quase todo mundo usa, o cientista da computação, eu queria falar do Sergey Brin e o Larry Page, que fizeram a Google. Hoje, as 3 empresas mais valiosas do mundo são empresas de internet e de comunicações. Então, essa combinação de ciência básica, que muitas vezes é esquecida, com tecnologia e com empreendedorismo, é que faz com que nós tenhamos essa internet dos dias de hoje, que, como já foi dito, acho que eles vão comentar mais um pouco, ela veio para o bem, mas ela também é usada para o mal, e um grande desafio da humanidade é como fazer com que o uso para o bem predomine e contribua para a evolução da humanidade. Acho que é o desafio que a gente tem no século XX imediatamente. Por quê? A internet tem um potencial enorme de exclusão. Ela tem um potencial enorme de acirrar as desigualdades. Se a gente está assistindo no mundo uma concentração cada vez maior da propriedade, dos bens, da renda, a internet tem um potencial de fazer isso ainda maior. Quando a gente está falando em meio de empresas que dominam o setor de TIC, de telecomunicações e de tecnologia da informação e suas aplicações, quando você fala em serviço, você tem que falar em infraestrutura. Porque você não pode ter serviço sem ter infraestrutura. E se você não pode ter infraestrutura que garanta acesso na última milha, se você não tiver clareza de qual é o potencial que tem aquele serviço. Por exemplo, na área de saúde, é claro, tem um documento recente, muito impressionante, se você vê esse documento da Unesco e da Bill Gates Foundation, que financiou um estudo sobre a perspectiva dos avanços da inteligência artificial nos países em desenvolvimento. Uma coisa absolutamente avassaladora, né, que já está acontecendo, de sistemas descentralizados de saúde, de assistência diagnóstico, assistência na ponta, monitoramento, etc. Isso já está acontecendo e eles já chegam a recomendação. Investidores, prestem atenção, precisam botar dinheiro nesses lugares, porque isso é algo sem fim, isso vai explodir. Aí onde é que isso tem a ver com a RNP? A gente tem que ter uma infraestrutura que dê suporte a gente conhecer isso e compreender, para a gente não ser apenas o usuário final de algo que todo mundo lá fora vem em pacote e vende aqui. Então, a RNP, por exemplo, ela criou bem no início um programa voltado para a área de saúde, a Rede RUT. A Rede RUT é uma rede que conecta o quê? Os hospitais. O último report da McKinsey sobre a Digital Report Brasil 2019 mostra que o Brasil tem uma penetração de internet que bota o Brasil na média mundial. Né? Você deve já ter visto esse relatório. Média mundial. Isso é bom ou ruim? Vamos ver. Certo? O Brasil é um grande consumidor de mídias sociais. Certo? Um dos maiores do mundo. Consumidor de mídias sociais. Quando você vai abrindo, o que se destaca? São mídias que não agregam muito valor para a sociedade, certo? Mas estão aí, o brasileiro é o usuário. Quando você olha que serviços, o serviço de educação é pouquíssimo utilizado e tem um potencial enorme para um país que tem o desafio de educar as pessoas. Então, a RNP tem muito essa função, muito essa missão de ajudar a última milha em parceria com infraestruturas locais. Porque muitas vezes é o seguinte, para uma grande empresa, ela oferece um serviço de alta qualidade, robusto, a gente tem que ter elas aqui também, mas é como o saneamento. Saneamento interessa as grandes empresas nos lugares grandes que geram lucro. Mas lá na periferia da ponta, que não tem como ser remunerada adequadamente, também não vai gerar interesse. Então, a questão do última linha, do acesso na ponta, é fundamental. O Brasil ainda é um país que, apesar de ter essa penetração, ainda é as classes A, B e alguma coisa de C que tem acesso. Então, veja, a gente tem desafios enormes no Brasil. E eu acho que, voltando que o nosso ponto central é a RNP consegue manter neste ambiente uma participação ativa no protagonismo global, que eu acho que é importante. A gente
eu falei aqui que quando a RNP foi criada, em 89, foi o ano que foi lançada a www, né? A web. Então, foi lançada, a gente estava acompanhando. Se a gente não tiver uma organização que fomente a pesquisa, mobilize as competências e traga, antecipe as possibilidades, a gente vai ficar sempre na rabeira, sempre seguindo um seguidor. E outra coisa também importante que a gente não deve deixar de considerar foi a lei da informática. A lei de informática que foi uma legislação que obrigava o investimentos em pesquisa e desenvolvimento e que 30% tinha que vir para a região Nordeste e Norte. Não houvesse este componente de regionalização que estava sempre embutido também nos programas da RNP, talvez isso não tivesse proliferado aqui. Iria acontecer em outro lugar, com certeza, como em vários lugares no Brasil. Então, a RNP tem um protagonismo, continua tendo, na minha opinião, agora da nova geração, agora com a internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso passa por infraestrutura. E essa infraestrutura precisa ser compartilhada. Então, acho que o projeto RNP é um projeto que tem começo, meio e tem perspectiva de futuro muito, porque ele é assentado em valores importantes do conhecimento, da desigualdade que não pode ser mantida, que a gente precisa corrigir, né, da descentralização, ou seja, isso é algo que precisa ser compartilhado para todos. É tanto que participou, inclusive, de projetos importantíssimos na Amazônia, na época, junto com o Exército Brasileiro, de fazer algo absolutamente revolucionário, botar uma infraestrutura por debaixo da água, dos rios, para poder garantir internet com uma certa qualidade em algumas regiões. Então, isso é um papel de um órgão que tem uma compreensão maior e tem um compromisso maior com o Brasil. Então, acho que essa é uma perspectiva que a gente tem para esse futuro e que a revolução, a quarta revolução se estabelece, muda tudo e que a gente não pode separar a infraestrutura de serviço, de atenção à sociedade. Então, acho que a RNP tem esses compromissos e certamente os manterá. Tudo isso é um processo evolutivo. A gente está começando com a infraestrutura, nós estamos levando serviços e nós estamos transformando os setores onde as aplicações são realizadas num estágio em que a gente chama hoje de transformação digital. Então, a palavra da moda é essa transformação digital e ela é crucial porque está ficando cada vez mais evidente que se as empresas e as sociedades elas não se transformem digitalmente, muito certamente não sobreviverão como entidades, como organizações ou como empresas. Então, é um imperativo do dia, ou não somente do Brasil, mas no mundo inteiro, que a gente faça essa transformação. Assim como olhando a Revolução Industrial só foi percebida depois de muitos anos que aconteceu, quem estava nela não vivenciou, mas transformou a sociedade e a economia de uma maneira muito intensa. E essa transformação digital que a gente está vivendo hoje vai ser muito mais profunda porque ela vai modificar hábitos, comportamentos, formas de lazer, formas de aprender, formas de trabalhar. E eu creio que a gente está tendo muita dificuldade para passar isso para a sociedade. Ou seja, como eu venho do sistema educacional, a gente percebe que a capacitação da sociedade para esse novo contexto ainda está muito defasada do que nós precisamos. Então, a formação de profissionais que entendam, eu até uso o paradigma darwiniano, ou seja, só sobreviverá nesse contexto quem se adaptar a essa nova realidade. E se adaptar ao contexto digital é modificar muitas coisas que nós temos em nosso comportamento, principalmente o mindset, a forma de pensar as coisas. Então, como professor, o desafio hoje é muito intenso, os problemas são cada vez mais complexos,
Mas ao lado de tudo isso está uma grande transformação, que é a necessidade hoje de nós sermos globais. Porque nada que nós fazemos hoje está dissociado da questão global. Então, eu acho que o Brasil teve a oportunidade, mostra que tem talentos, tem pessoas criativas, tem condições de fazer isso. A gente precisa ter, de fato, políticas públicas que incentivem isso em todas as etapas, porque não dá para esperar cada coisa acontecer. Que a gente tem que fazer com que a sociedade entenda melhor, que não é só ter um smartphone para usar, para assistir Netflix ou fazer redes sociais, muitas vezes de uma forma irresponsável. Aquilo tudo tem todo um contexto por trás, né? Todo um contexto de geração de valor, todo um contexto de apropriação e todo um contexto de exclusão. Então, acho que, novamente, voltando para a RNP é uma cabeça importante nesse processo. Sozinha ela não faz nada, sozinha ela não avança, mas ela teve o mérito de ser pioneira, teve o mérito de ir agregando essas coisas e teve o mérito de mostrar que ela é tão importante que ela continua no estado da arte, de que ela precisa estar para poder a gente manter a perspectiva dessa próxima geração de internet e a gente estar participando dela.